Olá, bom dia. Eu sou Lázara Maria, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa. Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina Arte do quinto ano, com o conteúdo o Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, também chamado de boi bumbá. Ele é uma dança tradicional brasileira, típica das regiões do Norte e Nordeste. Embora tenha maior representatividade nas culturas dessas regiões, atualmente podemos encontrar essas manifestações culturais em toda a parte do Brasil, né? O Bumba Meu Boi, ele hoje representa muitas partes do Brasil, ele tempo do período de festejo, ele é botado nas praças para as crianças se divertir. E aqui na nossa região sempre costuma ter o Bumba Meu Boi, né? Na áreas festivas, na época do festejo, tá? No tradicional festejo das cidades, né? Principalmente da nossa cidade. A festa do Bumba Meu Boi, a festa do Bumba Meu Boi é uma festa no Maranhão. Ele é inserido na cultura popular e no estado do Maranhão, que a festa do Bumba Meu Boi tem a maior representatividade nas festas e em comemorações aos santos populares, né? Como eu já tinha falado, né? Que aqui em Balsas, quando faz o festejo de Santo Antônio, aí sempre ele é botado lá na praça para as crianças brincarem, né? Como tal, vocês estão vendo aí a imagem, né? A imagem do Bumba Meu Boi. Aí vem a festa do Bumba Meu Boi na Amazonas. Como a festa do Bumba Meu Boi é uma das festas folclóricas mais importantes do país, no dia 30 de junho é comemorado o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, que é onde eles comemoram o Bumba Meu Boi na Amazonas e é um dia tradicional, né? Que o dia é dia 30 de junho, que sempre junho são as datas mais festivas das regiões, né? A história da lenda do Bumba Meu Boi. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi, ele foi inspirado na lenda da mãe Catarina e do pai Francisco, que Chico, né? O pai Francisco, que muitas vezes hoje a pessoa tem um nome chamado Francisco, mas o povo nunca chama, né? Sempre se é chamado por Chico, né? Nessas versões, a mãe Catarina e o pai Francisco, eles são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda. Quando a mãe Catarina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi. Empenhando em satisfazer a vontade de Catarina, Chico mata um dos bois do rebanho, que no entanto era um dos preferidos do fazendeiro, né? Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. E eles encontraram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curadeiro ele se recupera. Noutras versões, o boi já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita, né? A lenda dessa maneira está associada ao conceito de milagre do catolicismo e ao trazer de volta o animal. Ao mesmo tempo mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a cura pelo pajé, o curadeiro e a ressurreição, né? Porque ali
a mãe Catarina, ela desejou comer a língua do boi. Como eles não tinham, ele pegou um boi lá do fazendeiro, né? Só tirou a língua. E quando o fazendeiro veio notar que estava faltando um dos bois, ele mandou os vaqueiros procurar, né? Quando acharam, ele já estava quase morto. Mas aí, como nessa história existe o pajé, que esse pajé ele era um curadeiro, né? E ele foi quem curou o boi e trouxe ele de volta, né? A festa do Bumba Meu Boi foi celebrada para comemorar esses milagres, né? E ficou interessada em saber mais sobre as lendas e motivos do folclore. Não deixe de ler os textos, né? A origem do Bumba Meu Boi. Então, quando nós falamos de Bumba Meu Boi, nós queremos saber a origem, né? O Bumba Meu Boi, ele tem a origem da Europa, do século XVI, mais especificadamente na Península Ibérica, né? Diz-se que havia um conto ibérico no enredo, muito semelhante à da história da lenda do Bumba Meu Boi, difundidas no Brasil. Então, o Bumba Meu Boi ele teve origem na Europa e ele surgiu no século XVI, especificamente na Península Ibérica. Quando chegou ao território brasileiro, trazido pelos colonizadores portugueses, a história foi se modificando, ao incluir alguns aspectos das culturas africana e indígena. Então, quando ele chegou ao território brasileiro, ele trouxe os colonizadores, que eram os portugueses, que eles incluíram as culturas africanas junto com as indígenas. E foi durante o período colonial que a escravidão e a criação de gado e que a lenda associada a essa manifestação teve a sua origem, tal qual a conhecemos hoje. E as principais características do Bumba Meu Boi era a festa em celebração ao Bumba Meu Boi, inclui as danças, as músicas, os desfiles, a representação teatral, e assim as cores se misturam em um ambiente festivo, alegórico e popular, né? Porque o Bumba Meu Boi ele também representa as danças, ele representava os desfiles, as peças teatrais. Como vocês estão vendo aí, olha, as imagens do Bumba Meu Boi, ó. A música ela envolve diversos instrumentos, como o violão, o cavaquinho, o pandeiro e o chocalho, o triângulo e o zabumba e a matraca e etc. Então, o Bumba Meu Boi, ele envolve todos esses instrumentos aí, né? Como o violão, o cavaquinho e assim sucessivamente. E o ritmo ele predominante é chamado de toada, um estilo de cantiga simples e regional, formado por estrofes e rima. Ele na apresentação teatral, o boi, ele é o personagem principal dentro de uma peça teatral, viu? Mas também eles estão presentes a fazendeiros, vaqueiros e sua mulher. Essa encenação lúdica é caracterizada pela união do humor, da sátira, do drama e da tragédia. Enquanto a história do boi é declamada por um narrador, os personagens eles dançam. Enquanto eles vão narrar, os personagens ficam dançando. O enredo ele gira em torno da morte, da ressurreição do boi e tem como destaque a fragilidade humana e em detrimento da força brutal do animal. Nota que na história os nomes dos personagens e suas respectivas
vestimentas, eles podem apresentar algumas variações consoantes às diferentes regiões do Brasil. O primeiro registro do Bumba Meu Boi aconteceu em Pernambuco. Então foi o primeiro registro dele no Brasil, do Bumba Meu Boi no Brasil. Ele aconteceu foi no Pernambuco. No entanto, o estado onde essa manifestação cultural é a mais popular do Maranhão. Então, em Pernambuco é onde a manifestação é a mais cultural e popular no Maranhão. E as curiosidades sobre o Bumba Meu Boi. Só no estado do Maranhão existe mais de 100 grupos de Bumba Meu Boi. E cada um apresenta particularidades próprias, né? Por ter um cariz popular, e a celebração do Bumba Meu Boi já foi vetada pela a Sociedade Brasileira, e no ano de 1861 a 1868. Então, no estado do Maranhão, vocês sabem que existe mais de 100 grupos do Bumba Meu Boi, né? Que eles têm a apresentação própria. E o ciclo do gado é mais uma curiosidade do Bumba Meu Boi, que o boi ele é uma das figuras que mais aparece ao longo da história da humanidade, desde a pré-história, e ele está no imaginário de diversas civilizações por servir de alimento e ser o símbolo de vitalidade. No Brasil, o ciclo do gado ele fez com que a história contada em outros continentes chegasse aos ricões brasileiros e ganhasse a nossa cara. Então, sempre o boi ele foi uma das figuras da história da humanidade, que era sempre imaginário de diversas civilizações. Ele servia de alimento, de símbolo, de vitalidade e assim sucessivamente. Aqui, ó, tá a imagem do Bumba Meu Boi, ó. Aqui, ó. Que o gado chegou por aqui através dos europeus e ele fez com que a população se deslocasse do rumo ao interior. E 10 bravadores, eles passaram a abrir trilhas, semelhar currais e povoar o país. E por consequência deixa suas histórias folguedos e comédia, que se adaptava e ganhava novas versões com o passar do tempo. Passe para saber mais sobre a história do Bumba Meu Boi. Então é aí a história do Bumba Meu Boi. Ele sempre é uma peça que sempre representa os festejos aí das cidades, é as datas que ele mais é representado. Na Europa ele é no mês de junho, né? Sempre lá é um mês festivo. E é essa a minha aula sobre o Bumba Meu Boi. E meu muito obrigado e meu bom dia a todas.